Em um futuro próximo, onde os seres humanos são criados em laboratórios com base em suas características genéticas, aqueles que nascem de forma natural são vistos como inválidos ou filhos da religião. Um desses indivíduos, vistos como inferiores, é Vincent Freeman, interpretado por Ethan Hawke. Desde a infância sonha em ser astronauta, mas seu código genético mostra que ele é propenso a doenças cardíacas, o que o impossibilita de realizar o seu sonho e o leva a adotar uma identidade falsa para perseguir o seu objetivo. Entretanto, sua farsa corre o risco de ser desmascarada quando ocorre um assassinato. Essa é a história do filme Gattaca, de 1997, que não fez muito barulho quando foi lançado, mas hoje se tornou um cult do cinema distópico e que levanta questões cada vez mais importantes de serem discutidas conforme a ciência genética avança. É lícito ao homem aperfeiçoar a sua descendência? O quanto a genética determina a sua vida? Há o tal livre-arbítrio ou somos comandados apenas pela nossa informação genética? É sobre isso e muito mais que eu e Arthur Machado falaremos neste Cine Quinto. Mas antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, tudo bem? Muito bem. Muito bem. Gattaca, dessa vez foi legal, né? Cara, esse filme foi muito bom. Esse filme eu gostei muito de ver. Também gostei, eu não tinha visto. Vi com a patroa, foi um sucesso, que ela gostou muito, que ela gosta da parte genética. Então depois, inclusive, ela gostou que eu convidei ela pra ver um filme diferente. Foi legal, jantamos, namoramos, foi ótimo. Ai, que maravilha. Já valeu o programa. Já valeu o programa, já valeu o programa. Muito bom, muito bom. Cara, bem legal o filme, e bem doido também, né? Ele trata de um assunto... Bom, pra começar... Antes de falar do assunto em si, é um filme, eu achei muito interessante a trilha, cara, já começa com a trilha, já me chamou a atenção. É uma trilha que ela é meio, a impressão que eu vejo ela, assim, meio entrelaçada, eu sei que isso é uma coisa meio de músico, assim, mas ela tem uma coisa que parece mesmo, não sei porquê, me remeteu mesmo a espiral genética, assim, é muito interessante. Do DNA. É, muito interessante a trilha, eu não lembro o nome do cara, depois eu procuro lá e boto aqui embaixo. E o visual do filme, ele é um filme antigo, por isso que não fez também muito sucesso. Ele tem uma cara de noir, os carros são meio vintage. Isso. Tudo. A empresa também, né? É meio todo mundo tem uma cara. Todo mundo tem gravata, idealzinho, parece o cara dos anos 50, né? Uma coisa meio assim. Cara, mas eu gostei muito. Vou te falar que a primeira mensagem, logo no início, é muito clara, é que os caras criaram com a ciência uma sociedade de castas, né? Isso. Eu acho que tem duas mensagens, que eu acho que você botou na introdução, uma delas. É lícito ao homem tentar melhorar, né, o seu código genético, tentar fazer um super-homem, que é um grande sonho, e ao mesmo tempo é lícito ao homem pegar e eu gostei muito do termo que eles usam, que eles chamam de degenerado, né? O gene degenerado. Aliás, tem várias brincadeiras, né? O nome do cara que ele rouba não, que ele pega a identidade chama Eugene. Eugene, exatamente. Assim. Eugênio, né? O Eugênio, né? Então ele... Mas, então assim, eles estão homem fazer isso, eles estão homem criar uma sociedade de castas, porque o que eles chamam de filho da fé, que na verdade são simples biológicos. Somos nós. Aliás, vou dar um spoiler, até os ateus, que foi a melhor parte do filme, aliás, pra mim, que o momento que a gente tinha representado. Que é uma hora que ele vai pro laboratório com um cara, e o cara fala, faz um xixi aí. Aí ele faz o xixi e ele fala assim, cara, impressionante o seu membro. Nunca vi um membro desse, eu nunca vi. É porque é do filho da fé, né? É verdade. É nóis. É um novo Senegal. Bom, mas aí mostra que o cara pode tentar tudo, mas na hora ali é genética, é natural do filho da fé. Mas é lícito ao filho da fé você fazer uma sociedade de castas, porque o cara já está dizendo, olha, o filho da fé é inferior. Então ele não só tentando melhorar, mas ele está rotulando que o cara aqui de baixo ele não serve para trabalhos intelectuais, ele serve para trabalho braçal, limpeza, cara, etc. Isso, bom, Admirável Mundo Novo, do Huxley, que é irmão de outro Huxley, que fundou... estava envolvido com os globalistas mais malucos de todos, que até hoje enche o nosso saco, era eugenista, fala no Admirável Mundo Novo, aliás dizem que até ele fala, a gente acha uma distopia horrível, mas parece que era meio que um manual de instruções, né? Que nem sim. Tipo assim, olha, isso aqui seria legal, que é mais ou menos isso, você separa em castas, esses caras aqui a gente faz com uma genética, os caras são brutos, mas são menos inteligentes para fazer o trabalho braçal, e aí tem os caras
caras, que na verdade a sociedade naturalmente acaba fazendo um pouco isso, mas de uma forma que nem que não dá para você fazer, por exemplo, legislações e coisas assim, por isso que todo mundo tem que ser tratado igual, né? Então, que você pode ir de um lado para o outro, né? Eu acho que esse é um fetiche no imaginário do ser humano, essa vontade, inclusive, não é de nova. Você sabia que o Teorema de Pitágoras, quando Pitágoras fez o teorema, ele não fez só pensando na matemática. Diz, inclusive, que ele foi um dos primeiros caras a pensar na biologia. Porque ele virou e falou assim, olha, aqui eu tenho um homem, aqui eu tenho uma mulher, e a combinação desse homem e mulher, que é o filho, acaba sendo a hipotenusa, exatamente, pode ser um filho que pode ter diversas combinações entre o homem e a mulher. Então ele já estava pensando nas combinações possíveis para o mesmo ser, vindo da mulher. Isso essa história, inclusive, que eu conto, está num livro famoso de um cara de biologia, que é um indiano, e que ele detalha isso. Depois eu boto lá na descrição, agora eu me lembro, eu boto na descrição para vocês, que vale a pena ler esse livro, é um livro grande, mas é muito bom sobre o código genético. Mas esse imaginário do homem de querer garantir um ser melhor e evoluído, essa evolução que ele quer, que não é natural, que ele quer impor, porque veja só, é legal essa parte do filme, se a evolução fosse natural, você não precisaria de combinação genética para garantir a evolução, porque o filho da fé naturalmente iria evoluir. Olha, é verdade. Ele meio que nega a teoria da evolução, de certa forma. Ele fala, cara, naturalmente a coisa não vai andar. Vai gerar seres com problemas. Eu quero eliminar os problemas. Então eu vou confiar 100% na minha manipulação genética do processo natural. Porque a natureza sozinha, usando esse processo, não é tão sábio quanto eu. O que é uma loucura, porque isso é fruto dessa própria natureza, né? É muito louco, porque quando começa o filme com os pais, a enfermeira lá falando assim, meu, que loucura, vocês resolveram ter filho natural, assim, isso não se faz mais hoje em dia, não sei o quê. E os pais decidiram, porque queriam mesmo, ter um filho dessa forma, sem saber o que ele ia ser. E aí, o próprio pai, já, quando vê, porque naquela sociedade... quando ele nasce, já tiram o sangue e falam, com 36 anos ele vai ter um problema no coração, exato, com 28 ele vai ter problema respiratório, a tendência é ter não sei o quê. E o pai já meio que se arrepende e fala, não, meu próximo filho eu quero escolher como ele vai ser. E que é legal, que é doido, que esses caras vão se encontrar na frente, são os irmãos, né? E aí eles crescem juntos, né? Eles têm... o filme é todo, assim, de dois contrastes, né? Tem ele e o irmão, depois tem ele e o cara perfeito, só que o cara perfeito sofreu um acidente, ele tá imperfeito e ele tá ficando perfeito. Tem uma mudança, uma troca ali da perfeição com a imperfeição. Tem... bom, o tempo todo tem essa coisa, mas E tem um negócio que é doido, né, cara? É o imperfeito, considerado mentalmente inferior, geneticamente inferior, mas consegue enganar todo mundo. Então, como? Ele conseguiu ter uma sacada tão inteligente que ele conseguiu enganar todo mundo e foi o objetivo dele, foi pro espaço, no final ele consegue com a galera, né? Então, ele foi lançado na mesma época de Matrix, por isso que ele também ficou meio... Ninguém prestou muita atenção. Só que, como roteiro, ele é um filme de roteiro, cara. É muito bem escrito, muito bem feito. Apesar de até ter uns furinhos de roteiro, mas é um filme bacana nesse sentido. E ele levanta uma questão, cara, que até hoje eu não consigo responder. Não sei se você pode me ajudar. Que ele abre com duas frases. Primeiro assim, eu não lembro exatamente a frase, mas uma dizia que Deus é perfeito, que ele faz as coisas e que a gente tem que... E o outro é lícito ao homem... ele está afirmando que o homem melhorar a natureza é uma coisa que Deus nos deu essa capacidade, então tudo bem. Se você tivesse... Vamos lá, a gente vai começar a se reproduzir e você tem a capacidade de escolher, por exemplo, que seu filho não vai ter câncer. Ou que não... Não é uma escolha que a gente poderia fazer, não seria lícito, porque depois que nasce a gente também faz tratamentos e faz coisas. Sim. Né? A não ser, claro, eu estou tirando aqui, no caso, como é feito hoje, porque você descarta um monte de embrião. Eu estou falando assim, vamos supor que não é um embrião só, vai ser aquele lá, a gente só vai ajeitar umas coisinhas. Não é uma resposta fácil, né? Cara, eu acho que está longe de ser uma resposta fácil. Longe, mas assim, a forma como eu vejo é o seguinte, Délio. Deus, ele deu, antes de entrar na genética, ele construiu e fez todas as coisas e construiu as regras dessas coisas, né? Então eu vou dar um exemplo muito banal, né? De como a graça de Deus funciona da forma complexa e as coisas banais. Imagina
a gente, Deus vendo, os homens, cara, no Oriente Médio, já depois de Cristo, 1500 anos atrás. Cara, os caras morriam de calor, os caras tinham dificuldade de alimento, não é igual a gente, no supermercado, tinha dificuldade de locomoção, tinha uma série de dificuldades. E esses caras oravam por soluções, né? Oravam para que aquilo acontecia. Deus foi revelando assim, cara, vocês não sabem, mas assim, você não precisa colher dessa maneira. Eu vou permitir que você descubra mais sobre a ciência, ou sobre a forma de fazer armas, sobre a forma de construir prédios, sobre a forma de plantar alimentos, sobre a forma de criar um ar-condicionado, né? Porque o cara assim, senhor, não aguenta, tá muito quente e tal. Sim, Deus foi permitindo essas coisas. Então Deus nos permitiu, por exemplo, descobrir a penicilina, sim, porque ele viu, cara, é um mundo muito cruel. O mundo que vocês escolheram, deformado do pecado, é um mundo muito hostil. É um mundo hostil de verdade, não é parcialmente hostil. Então ele tem aliviado esse nosso sofrimento através da ciência, através da ciência. Ele vai revelando como as coisas funcionam e permitindo que a gente crie, porque é o mandato dele também. Ele não mudou de ideia. Ele falou, cara, plantar, cultivar. Então você vai plantar, né? E cultivar é isso, né? Descobrir as coisas, fazer. É cuidar e descobrir. Então você cuida, você preserva, mas você participa. E aliás, é dado ao homem. A antítese do ambientalismo, que diz assim, não mexe. Isso, que é não sagrado. faz. A gente acredita e a gente vê, né, que você mexe, você melhora não, mas você transforma, você transforma e faz com que, para maltos o ser humano ia acabar morrendo de fome, porque na época a tecnologia de agricultura era aquela. Hoje você tem comida para alimentar muito mais gente, né? Porque você transformou. Então, e assim, Deus te deu esse... Eu sempre falo isso para minhas filhas, para minha mulher, qual o problema do pecado? Existe uma coisa do pecado, que é o efeito real. Nada no mundo, absolutamente nada no mundo é como deveria ser. Tá? Isso é uma teologia, inclusive, reformada, que a gente fala que a graça restaurará a natureza. Não é o caso do Aquino, por exemplo, que não fala, né, ele fala que a natureza não foi destruída pelo pecado, né? Mas o reformado aqui não fala isso. A gente fala nada no mundo é. O namoro dá problema porque não é como deveria ser. O casamento não é como deveria ser. A relação de amigos, o trabalho, o cultivo do alimento, a forma do seu corpo reagir aos alimentos. Por que eu como engordo? Porque não era para ser... Está tudo destruído. Por isso é que a natureza, a Bíblia fala que a natureza clama pela volta de Cristo. Até o animal sabe que aquilo não era para ser daquele jeito, entendeu? O animalzinho, quando é perseguido e a comida vira alimento, ele grita, ele clama que o cara não era para ser assim, não era para morrer desse jeito. As coisas não eram para ser assim. Mas é nossa responsabilidade. Você não vê uma pintura do paraíso com um leão lá estraçalhando uma hiena, né? Ou sei lá. É isso, sempre para todos os bichinhos lá, então bonitinho. As coisas não são como deveriam ser. Então, só, aí, dado isso de para a genética, eu vejo que Deus permite, e muito da questão é o uso, né? Sim. Deus permite e tem permitido que a gente descubra certas coisas. Deus não quer que uma pessoa morra de câncer. Essa foi uma escolha nossa, não dele. Nossa, sim, o pecado do pecado. Né? Então, assim, de repente, a partir de tanto sofrimento, e Deus pode falar, olha, você pode eliminar isso aqui. Eu acho que sim, a gente pode eliminar doenças. Agora, cuidado. Por isso que é importante ter essa ética entre eliminar doenças e escolher características que eu estou escolhendo para dominar, eu não estou mais exercendo autoridade sobre as coisas, eu estou exercendo tirania. Então eu quero que o meu filho, por exemplo, seja mais forte, mais inteligente, mais rápido. Por quê? Eu quero que ele domine, pois isso já é tirânico. É diferente de dominar uma doença. Tá? Como também é diferente, e eu passei por essa questão ética, minha mulher estava grávida, acho que era no 3º mês, né? Que tem o exame que eles querem tirar o líquido do feto para saber se pode ter síndrome de Down. Sim, não tem uma escola dessa? Tem. E ela falou assim, olha, a gente pode correr o risco de fazer esse exame e quando fizer, abortar. E aí eu falei, bom, mas qual é a razão do exame? É para saber se tem Down. Eu falei, eu preciso não fazer. Eu preciso ter meu filho e se ele vier com a síndrome de Down, que tenha, porque assim Deus quis, né? Então eu não fiz esse exame, nenhum deles veio, mas o que acontece? De novo, aí é um outro ponto da genética. É o cara que usa isso para dizer, não, mas se tiver, eu prefiro abortar.
Então você começa a fazer uma seleção eugenista. E não aceitar então, aí é as que eu coisas falo. como Deus quer. Existem diferenças. Por exemplo, você não pode tirar uma vida. Por isso que eu falei dos embriões. Você não pode tirar uma vida. Então, o cara, a mulher já tá grávida de um cara que vai ter síndrome de Down. Sim. Acabou. Não, vai ter que nascer. Não é que nem nos nórdicos que estão fazendo agora e matando os caras. Assassinato, acabou. Então, isso já tá fora de questão. Você não pode melhorar que nem você melhora gado, né? Tipo assim, não, esse aqui serve, esse aqui não serve. Ao mesmo tempo, os embriões, quando você faz vários tipos de fertilização, você despreza um monte de embrião que pra gente não, é vida. Né? É vida. Não tem, então, esse tipo de coisa realmente não tem como. E é o que você falou, aí você tem as características, evitar um mal, evitar uma doença, não é evitar matar a pessoa, é evitar assim, ele tem uma possibilidade dele não ter maior do que dele ter. Eu não tô matando e eu também não tô criando uma qualidade só pra, já que eu tenho esse instrumento, para exercício de poder. E aí, cara, é muito curioso, porque tem uma mensagem muito boa nesse filme, eu acho, cara, em vários momentos. Mas o fato, por exemplo, dele conseguir, o cara é dito o quê? Como um cara, se ele for seguir o padrão referencial dos homens, do que seria um cara, filhos dos homens, né, um cara superior, ele ter virado lixeiro, né? Fazer enfim, os trabalhos mais braçais. mais braçais. E o cara, qual é a grande mensagem? Ele que é dito como um degenerado, ele conseguiu montar um sistema, entendeu? O sistema de escolha dos caras, e ele, através da inteligência, ganhou de todo mundo. Porque nenhum dos melhores caras conseguiu notar, com todos os controles que tinha, o exame físico, que ele tinha no coração, cara, ele conseguia correr o tempo necessário, com um batimento perfeito, que era gravado, exame de sangue, exame de urina, DNA, ele conseguiu contornar isso tudo. E aí eu te pergunto, o cara que faz isso, quem é um cara mais inteligente? Aquela galera que é considerada filhos dos homens ou os filhos da fé? Quer dizer, o cara que é o degenerado, ele conseguiu enganar todo mundo, cara. E foi pro espaço. Você sabe que hoje eu contei então ele era o mais inteligente. Eu contei pra minha filha a história dos talentos de hoje e tem a ver com isso, né? Deus deu essa história da genética que os caras, eles colocam como um dado da realidade imutável, que se você está geneticamente propenso a isso, vai acontecer mesmo, 38% de chance, 90% de chance. E que nós, como filhos da criação, né, como criaturas, a gente não teria a chance de mudar isso, porque a biologia já fez isso. E quantas vezes a gente não vê na nossa vida mesmo milagres, né? Ou coisas acontecerem que não são explicáveis só pelos fenômenos naturais. E eu acho que, assim, quanto mais Deus dá para uma pessoa, mais ele quer. Se ele deu pouco pro cara, se ele deu um talento pro cara, eu quero devolver os 5, esse cara é muito maior do que o cara que enterrou o talento. Exatamente. Ou que fez só o by the book, que é o que os caras acabam fazendo. Então, assim, é muito bonita essa história, e eu acho que é uma história, de certa forma, não sei se foi intencional, eu tenho uma leitura da história da humanidade. Ele é um imperfeito, caído, que, por uma força sobrenatural quase, porque pela lei dos homens ele não faria, ele consegue se superar e subir aos céus, né? Tipo, ele é salvo. E é interessante que, apesar de toda aquela galera ser inteligente, toda aquela galera tá trabalhando e querendo se salvar, são poucos os de fato escolhidos que entram ali, né? São 4 caras na nave. E numa janela que eles conseguem sair, que é a cada 70 anos. Então, não é todo mundo que vai mesmo. Não, né? Então, são poucos, dentro dos perfeitos, até mesmo dos perfeitos escolhidos são poucos. Eu também tive essa visão transcendental da história. E tem um negócio que eu achei muito legal, também, que é a relação de namoro dele com a menina, e que primeiro ela quer saber quão perfeito ele é. Ela consegue arrumar o DNA dele e ver, cara, esse cara realmente é lá em cima, né? Pelos critérios dela. E aí, quando ela fala, você não quer ver como é que quais são as minhas falhas, porque ela não é tão perfeita quanto ele. Ele sabe que ele é imperfeito e fala, o vento levou, né? Ele fala, o vento bateu e levou o seu cabelo, não vou tirar o seu DNA. E aí, quando ela descobre que ele é um degenerado, que ele não é perfeito, o que ela percebe que a busca verdadeira dela é por um relacionamento verdadeiro de amor. E não por uma questão genética de melhora. E ela faz opção, cara, pela pessoa e não pelos seus atributos. Achei muito bonito, cara. Achei muito legal aquilo ali. Foi bem... Eu queria só emendar uma história dela, que é a história do carro. E quando ela percebe que esse amor é verdadeiro, né? Como é que ela percebe? Ela fala, cara, eu quero esse amor. Esse amor eu quero. É quando ela nota que, não sei se você lembra,
que ela vai atravessar uma avenida e ela como ela é super evoluída, ela consegue ver a velocidade dos carros muito bem e ela consegue atravessar os carros de altíssima velocidade. Aí ele tá meio sem óculos, E aí ele olha pra mulher que ele ama, cara, ele não tá vendo nada, e ele fala, cara, eu vou dar um jeito aqui de passar. E ele consegue atravessar meio que na sorte. E ela vê e fala assim, cara, peraí, esse cara é míope. Depois ela percebe que ele é míope. E ela fala assim, cara, você tem um problema de visão. Você fez aquilo, por então amor, você me ama de verdade. Eu quero esse cara. Eu não quero o cara perfeito. É isso aí. Eu quero o imperfeito que me ama de verdade. Que é o amor sacrificial, o que morreria por mim, cara, só pra estar do meu lado. Que arriscou a vida pra estar do meu lado. É bonito pra caramba o filme, cara. Achei bem legal. E, então, você tem várias camadas de leitura, né? Inclusive, tem também uma coisa muito interessante que o símbolo da água aparece num momento muito legal, porque ele e o irmão, ele imperfeito e o irmão perfeito, eles nadam pra ver quem consegue chegar mais longe. E o irmão sempre ganha, né? Porque o irmão é fisicamente superior. Mas uma vez, ele também fala assim, não, eu não vou pensar mais na volta, eu vou seguir. E eu imagino, não fica muito claro, mas até por uma fala dele, ele fala, não, eu não pensei na volta e eu achei uma ilha, uma espécie de ilha. Ele foi indo, quando ele conseguiu descansar, tanto é que ele salva o irmão 2 vezes. Exato. No filme. Jovem e velho. Jovem e velho. Então, não faria sentido pra mim, na história, o cara não ter alguma coisa que não fosse só física, né? A não ser que fosse um milagre mesmo, mas 2 vezes, não sei. Eu acho que era uma coisa assim, cara, não é... Você não sabe os limites, os meus, os seus, de ninguém. Por mais que esteja no nosso código genético, há o imponderável. As coisas não são determinadas só porque o ser humano acha que sabe já o futuro. O futuro realmente a Deus pertence, não tem como você mudar. E o seu esforço. E o cara, você vê que o cara não é assim, simplesmente ele, agora eu vou fingir que sou um perfeito. Ele faz exercício, ele tem que aumentar a perna, é um sacrifício. Fez uma cirurgia, né? Aumentar a perna. Então, eu acho que por exemplo, quando ele fala dessa questão de todo o sacrifício, me lembrou muito a passagem que, isso vale para vários campos de aplicação da vida, mas quando Deus multiplica os pães, né? Que os apóstolos chegam e falam assim, o que você tem? Aí ele olha para o que ele pode oferecer e fala, cara, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Como é que eu vou alimentar isso aqui? E aí Deus fala, deixa comigo. Então, o seu pouco, é clichêzaço, gosto disso, mas do seu pouco Deus faz muito. Então é isso que você está falando. O cara estava ali e falou, cara, eu sou um super engenheirado perto do cara perfeito, mas eu vou dar o que eu tenho de verdade, de pouco. Então isso é um pouco para mim que nem um sacrifício do Caim e Abel. Um deu de verdade, o outro não deu de verdade. Um sacrifício agradou a Deus, o outro não. A gente não precisa mais dar sacrifício, mas essa fé de entregar, mesmo que seja o seu pouco de verdade. Acordar cedo é sacrifício, e fazer alguma coisa. Mas você entregar de verdade a Deus, te dá esse retorno. Então ele por 2 vezes foi superior e salvou o irmão, que tinha muito mais do que ele. Eu vejo dessa maneira. Então eu vi ali exatamente essa questão do pouco, que virou muito na mão de Deus. Aliás, Caim e Abel tá no filme também, porque tem os dois... realmente, se não foi intencional, tá bem. É que todas as histórias estão na Bíblia, né? Segundo o Norton Fry. Mas estão, né? Então, levas de isso. Aquele princípio é um pouquinho alterado, aquele princípio está um pouquinho alterado. Mas está tudo ali, está tudo ali. Então, eu vi muito isso. E o sinal para mim de alerta que a gente já vive, porque eu não acho que é distópico, eu já acho que é real, a ciência virou discriminação, né? Então, quando, por exemplo, a gente vê hoje, já falou isso muito aqui no Quinto, uma campanha para alimentos, por exemplo, para o cara comer mosca, virar vegano, a gente sabe que a proteína é fundamental para certas sinapses do cérebro, para poder fazer contas de matemática. Quem criança que não comeu proteína até 5 anos de idade, numa quantidade suficiente, não terá a sinapse necessária, o desenvolvimento necessário, por exemplo, para fazer boa matemática. Não vai acontecer. Então ele não teve esse desenvolvimento, que não quer dizer que você comer um boi com 5 anos de idade, você vai virar uma matemática. Você vai ter que se esforçar, mas pelo menos as condições estão lá. As condições estão lá. Entende? Então o que a gente tem visto hoje
é que a ciência tem funcionado, sim, utilizada para fazer uma sociedade de castas. Você tem ciência preventiva hoje, aqui em vários consultórios em São Paulo, no Brasil de forma geral, ortomoleculares, etc., que os caras estão preparando as pessoas para longevidade. E nas comunidades, por exemplo, em regiões menores, esses tratamentos, esses remédios... São impensáveis. Impensáveis. O cara, entendeu? O cara morre mesmo aos 47 anos de idade e acabou. Você falou uma coisa interessante, que o Estado, né, finge, ou pelo menos, que é ilegal isso, né? Sim. Tipo assim, é proibido discriminar é geneticismo, né? Tem um nome assim, meio assim. Todas as empresas, fazem o teste genético, porque é só pegar o não sei o que do cara e já tá. O cara deixou cair uma célula e ele já consegue. Feito. Pegou um copo e bebeu, já tem. Então, assim, é a mesma coisa das ações afirmativas, né? Se existe mesmo essa coisa, não vai ser uma lei de cima para baixo, nesse sentido, que vai mudar o coração das pessoas ou a vida. Você tem que realmente fazer com que as pessoas falem assim, não, ame o seu próximo e não interessa cor, nacionalidade. Tinha um plano de saúde. Eu estava numa empresa estrangeira, fui sócio, na verdade, numa empresa estrangeira, e os caras naquela época ofereciam um plano de saúde que era caríssimo, caríssimo. É mundial, é suíço o plano de saúde, chama Bupa. Hoje não é mais um dos melhores do mundo, mas pé do Brasil tá entre os melhores. Esquece, não tem nem comparação. E na verdade ele não é um plano de saúde, ele é um seguro-saúde, né? Você paga e ele te reembolsa. O mundo funciona como seguro-saúde. E o Bupa, naquela época, eu era diretor da empresa, o Bupa, chegou um cara e falou, você para fazer o Bupa, você tem que ter um exame de sangue. Por que o cara quer tirar o meu sangue? Cara, eu não vou dar meu sangue. Por que o cara vai fazer com o meu sangue? Não, o sangue vai para a Suíça para análise. Mas para que o sangue vai para a Suíça para análise? Então eu não fiz, eu não tive o Bupa, eu acabei não tendo. Mas era obrigatório, depois da apólice, você não basta, hoje no Brasil, nos planos de saúde, você declara as doenças que você tem, você assina. Lá não era o suficiente, você tinha que fazer um exame de sangue e mandar essa amostragem de sangue para a Suíça. Falei, cara, nem a pau que a minha genética, meu banco genético vai para a Suíça. Não vou dar esse banco genético de graça. Meu, né? O cara vai saber todas as possibilidades. E aí entra um pouco desse movimento distópico no mundo. Sim. O cara vai ter uma ideia, pode ter uma ideia de tudo aquilo que você pode ter de doença, cara, com as suas propensões, com a sua probabilidade de vida. Então, assim, é um negócio que eu não pedi. Eu nem sei qual é a extensão do uso disso, né? Claro, você nem tem como saber, né? Aonde os caras já chegaram Fora as minhas neuras, que eu não confio em governo nenhum. Não confio em governo nenhum, em estado nenhum. Aí eu fico pensando, pô, cara, daqui a pouco vai ter um assassinato em Hong Kong. Meu irmão, vai aparecer um DNA meu lá, velho. E aí eu vou dizer, pô, não é meu, cara. Não, aqui, ó, tem um DNA, veja bem. Hoje eu não sou ninguém, mas às vezes você não sabe quem eu vou ser no futuro. Vai que um dia a gente vira o grande quinto elemento, os maiores canais do mundo, e os caras querem destruir a gente. Sei lá. Então eu fico super grilado com esse negócio. Cara, paranoico com sangue e tal. Por isso, quando eu vi o filme, eu falei, cara, a minha mulher falou, olha você estressado com isso aí. Mas é mesmo. Não, e, aliás, eu vou falar de um Você Sabia depois. Mas tem algumas curiosidades do filme. Primeiro, o nome Gattaca, o GATCCA. O GATCA são os... Como é que é o nome? Tem um nome disso. É escrito com as letras das bases nitrogenadas do DNA. Quando você estuda genética, você põe G, T, C, A. Não sabia isso. Que é adenosina, timina, citosina e guanina. Olha só. O cara que faz o papel do presidente da empresa lá, da Gattaca, é o Gore Vidal, que é um escritor famoso, um escritor bom, inclusive. Meio esquerdoso, mas ele faz o papel do dono da Gattaca lá, que é o cara que depois descobre, spoiler fortíssimo, hein, se você não quiser ver, que ele que assinou lá sim. O velho. Que aliás é um negócio legal, porque como ele é o primeiro suspeito, o cara pergunta a você, pô, você é o chefe do projeto, ele é o diretor do projeto. E eu acho que é você. Aí o que ele fala pro detetive? Você pode olhar o meu código genético inteiro, eu não tenho propensão à violência. É verdade, exato. E mesmo assim ele comete um crime. E aí tem um lado legal. Fala assim, a sua genética não é determinista em relação a você, mas a sua moral é. Que então, não tá escrito no DNA. Não tá escrito, mas foi uma escolha sua, cara. Então você precisa ter zero propensão à violência, mas você escolheu. Então tem uma responsabilidade moral que é superior à genética. É isso aí. Porque mesmo assim, sem propensão, a genética assim mesmo serviu e ele usou, e fez. E é uma
violento, o cara é todo arrebentado, né? O cara bateu bem no cara ali. E tem a questão visual, estética do filme, tem coisas muito bonitas. Eu acho que o cara fez uma pintura, assim. Mas a escada, que ele só... Tem uma coisa simbólica também dele subindo... Bom, eu vou contar Isso mais ou menos a dele, cena. O cara que era o p das galáxias sofreu um acidente, que é outra coisa que os geneticistas não preveem, né? Porque, você é perfeito, aí vem um carro, te atropela, acabou. Não é mais perfeito, tá lá na cadeira de roda. E o cara é um cara muito, muito amargurado, obviamente, porque ele nasceu para ser campeão e o outro que nasceu para não ser ninguém foi campeão no final, né? Porque ele chega no céu. Tem uma cena que ele sempre tá de cadeira de rodas e ele tá no andar de baixo, mas ele precisa chegar no andar de cima correndo, se arrastando, e ele sobe numa escada com o formato da hélice de DNA. Isso. Então é o cara subindo simbolicamente é muito bonito, porque o cara tá lá, eu tenho o DNA perfeito e não consigo subir uma própria escada de DNA, né? E o meu amigo lá que tem o DNA todo cagado vai chegar aonde queria, graças a mim, né? Também, porque é a identidade dele que o pessoal aceita como válida para poder ir pro céu. É muito legal o filme. Muito legal, gostei bastante do filme. E nos remete a várias coisas, né? Porque, eu volto a dizer, para mim não é utópico, ali não é distópico, é real. Então hoje a gente já tá vendo, mas é só ciência. Não, a gente sabe que a alimentação, por exemplo, tem um impacto muito grande na nossa genética, na genética da próxima geração. Então pega uma turma que já está se alimentando com carne e comida boa, vis-a-vis uma parte da população hoje em dia que só come processado, farinha e... de certa forma isso está acontecendo. Amigo. Aliás, mas você sabia que em 2011 a NASA declarou que Gattaca era o filme de ficção científica mais plausível já feito? Suas implicações a respeito de um mundo definido pela genética ainda são um temor de muitos cientistas. O filme mais implausível, em compensação, é Armagedon, ou seja, a turma do Vem Meteoro vai ficar um pouco decepcionada. O Temoro não vai vir. Pô, mas é engraçado. Essa coisa do meteoro, eu achei que Armagedon é uma coisa plausível, super plausível, mas eles estão dizendo que não. A NASA está dizendo que não, eu imagino que eles entendam do assunto. Né? Eu acredito na Bíblia. A Bíblia fala que não vai vir um meteoro, mas, então, mas o coro vai cantar. É verdade. Então, muito bem. Muito obrigado, Arthur, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Gattaca, filmão. A gente hoje gravou 2 filmes, Comer, Rezar e Amar e Gattaca. Um é muito ruim e esse é muito bom. Então, façam o que vocês quiserem com essa informação e boa noite.